Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 4. Jonas, capítulo de número 4, a ira de Jonas. Vamos meditar um pouco na vida desse profeta que a Bíblia nos apresenta, né? E tirarmos ensinamentos para a nossa vida de hoje, né? Aleluia. É por isso que a vida deles estão expostas, né? Para que nós venhamos aprender, entender certas coisas e conhecer a Deus como Deus se revelou a esses homens. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 1. Diz assim a palavra: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, do que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto que ele quase desmaiava. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabe nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aleluia! Bom, a história de Jonas é conhecida, não é? Eita, o homem que passou 3 dias no ventre do grande peixe, né? E esse peixe era bem grande. Pela oração de Jonas, dá para a gente perceber que só Deus sabe que peixe é, né? Hoje, por mais que venha os homens estudar, a baleia tem não sei o que, tem o tubarão-baleia, que é o maior peixe, ele tem um compartimento que cabe uma pessoa, aquela coisa toda. Mas acontece que esse peixe aqui é algo que Deus só disse peixe, ele não revelou a espécie. Pela oração de Jonas, é tremendo, porque Jonas vai dizer que ele desceu ao abismo, ele foi às profundezas, ele foi até aonde nascem os montes no meio dos mares. Então ele desceu a profundezas que jamais o homem realmente pode chegar lá, né? Mas, então, os irmãos conhecem que
o Senhor chamou Jonas, né? Esse nome Jonas, ele significa pomba, aquele pássaro que representa o Espírito Santo no batismo de Jesus. Então o nome de Jonas, ele tinha essa figura, ele simboliza, ele significa pomba, que também representa, que a pomba representa, né, no Novo Testamento, a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Então, também uma época, os irmãos já ouviram falar de pombo-correio. Eles levavam os recados, né? As pessoas faziam a carta, amarravam nos pés e eles levavam aquela carta em destino aonde eles queriam que eles levassem. Enfim, eu não quero me deter aqui em pássaro voando. Mas Deus chamou Jonas e deu uma ordem. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem: Jonas, vá até a cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim e eu vou destruir aquela cidade. Deus usou a mesma expressão que ele usou para Sodoma e Gomorra. A sua maldade subiu, seu pecado, né, já esgotou, já deu, a sua medida estourou, então agora não dá mais. Então Nínive, quem morava em Nínive era os ninivitas. Irmãos, esse povo, só para a gente poder aqui recapitular, esse povo, os ninivitas, eles eram um povo que tinha sociedade com os sírios. Eles eram muito cruéis. Para você ter uma ideia, os ninivitas, quando eles invadiam cidades e conquistavam, eles pegavam as pessoas e eles não matavam assim logo. Eles gostavam de arrancar a orelha, arrancar nariz, furar os olhos, botar vivo dentro de uma fogueira. Eles gostavam de arrancar toda a pele, a pessoa viva. Então eles gostavam de fazer essas coisas. O povo hebreu não gostava dos ninivitas nem um pouco, porque por exemplo, Senaqueribe, ele passou um tempo em Nínive. Então, como eles tinham essa sociedade, então eles eram um povo muito cruel. E eles tinham, claro, aí as costas largas, porque eles tinham um apoio de um império muito poderoso e também muito cruel. Porque os sírios também eram um povo terrível, realmente muito mal, né? Eles gostavam realmente de expor, eles se gloriavam na maldade em que eles faziam. Hoje a gente vê, né, essas ações aí de pessoas que matam e cortam e degolam e aquela coisa toda, e a gente, ai meu Deus, é o fim do mundo. Os sírios e ninivitas faziam pior do que isso. E Israel, eles não gostavam deles nem um pouco, porque as últimas investidas deles contra o povo foi terrível. Então, segundo historiadores, diz que até a família de Jonas, né, foi uma das que sofreu aí grandemente nas mãos dos ninivitas. Então, Jonas queria tudo, menos ir até aquele lugar. Mas foi exatamente ele que Deus chamou para ir à cidade de Nínive. A Bíblia diz que a cidade, para ser percorrida, duraria 3 dias. Ela tinha que ser 3 dias para percorrer. Jonas percorreu essa cidade pregando dentro de um dia. Eu não sei se Jonas estava apressado para dar a mensagem, ou se eu vou dar logo essa mensagem, que é para mim sair daqui. Eu não sei o que ele pensou. Eu só sei que para percorrer a cidade era 3 dias, e ele percorreu toda a cidade em um. Estava fechado. Bom,
Mas a primeira ordem, a Bíblia diz que Jonas, quando ouviu a palavra do Senhor, vai a Nínive. A Bíblia diz que ele pega o navio e vai para onde? Em direção a Tarsis. Vou fugir da presença do Senhor. Olha o pensamento. Tem gente que pensa assim, né? Eu vou fugir da presença do Senhor. Eu vou me esconder de Deus. Aonde? Como é que foge da presença de Deus? Como é que se esconde da presença de Deus? Pegou o navio, vou para Tarsis. Vou fugir. A Bíblia diz que Deus mandou um forte vento e ali originalizou uma grande tempestade no mar. E os marinheiros daquela embarcação estavam tudo doidos, né? O que está acontecendo? E o barco vira ou não vira, afunda ou não afunda, e aquela coisa toda. Onde era que estava Jonas? No porão, dormindo. É interessante que muitas vezes quem está gerando o transtorno, ele não está preocupado com o restante dos outros. Ele não está nem aí para o restante. Ele vai ficar na dele. Se eu estou aqui, eu estou bem, está frio, está ventando muito lá fora, aqui está bem quentinho, eu vou dormir e deixo os caras lá. Eu não quero aqui me deter nisso, mas muitas vezes é o que acontece concernente à igreja, concernente ao ministério. Às vezes a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente coloca pessoas no nosso barco, e essas pessoas, elas não atraem bênção, elas vão atrair maldição. A mão de Deus vai pesar, né? Às vezes vem pessoas de outros lugares, como a gente que é pastor, a gente conversa. Às vezes o cara chega, né, e fica por ali, aquela coisa toda, já vem com um inúmero, já vem fugindo de Deus, já de outros cantos, pensando que Deus não está vendo ele. E aí às vezes entra no nosso barco, e aí a tempestade começa a sacudir tudo, e a gente fica, e agora? O que é que está faltando? O que é que nós vamos fazer? Então, quando isso tudo acontece, quem está causando isso vai estar dormindo, vai estar tranquilo, ele não está nem aí. Eu não quero aqui me deter nisso, mas é uma observação, né? É uma observação. Mas Jonas estava lá, e aqueles caras desceram até o porão e dizem: acorda, rapaz, qual é o teu Deus? Para que nós venhamos, né, clamar a ele, para que, quem sabe, ele não nos livra, né? Nos poupa a nossa vida e nós não venhamos morrer. E aí Jonas vai e diz: rapaz, quer saber? A culpa é minha mesmo. A culpa é minha. Sabe quem é o meu Deus? O meu Deus é o Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles existe. Aí os caras tomam um susto. Rapaz, o que é que tu está fazendo aqui? Rapaz, você vai nos matar. Olha a fúria de Deus aí agora. E agora? O que é que a gente faz? E aí olha um para o outro e diz: espera aí. Mas também a gente não pode, né, sacrificar esse homem. Vamos ver o que é que a gente faz. Vamos esvaziar aqui o porão, vamos jogar umas coisas na água para ver se dá. Vamos remar mais forte, pessoal, remando mais forte. Vamos lá, nós vamos conseguir. Quanto mais eles remavam, mais Deus mandava o vento soprar e mais o barco se entortava. E eles não saíam do canto. Então, depois que remaram e cansaram, olharam um para o outro e disseram: não dá, contra Deus não dá. E aí, o que é que nós vamos fazer com esse sujeito? Aí Jonas diz: rapaz, me lança no mar. Sou eu que Deus quer. O negócio aí é comigo, não é com vocês. Mas como eu estou no barco de vocês, vocês estão aí recebendo aí a fúria. Me lancem ao mar, me joguem no mar, e vocês vão seguir viagem. Deus vai poupar vocês. E aí a Bíblia diz que aqueles homens, eles fazem uma oração e diz: Deus, não nos castigue pela morte desse homem. Uma pessoa ser lançada em alto mar, numa tempestade. Senhor, não nos castigue pela morte desse homem. Mas é necessário nós fazermos isso, porque não dá para nós seguir viagem com ele no barco. E aí jogam Jonas, a história os irmãos conhecem. Vem o peixe, e aí do ventre do peixe Jonas clama ao Senhor, e aquela coisa toda, capítulo de número 2.
E aí, capítulo de número 3, ele se arrepende, pede perdão a Deus e se coloca à disposição de Deus. O peixe vai lançar ele, né, na terra de volta, e aí ele vai começar tudo de novo. O peixe jogou Jonas aonde? Em Nínive? Não, o peixe jogou Jonas lá de onde ele começou. Deus, quando ele trata com alguém, ele bota lá para o começo de novo. Você pode ter andado 90%, mas se chegou um momento de conserto, Deus vai dizer, desce de novo, começa tudo de novo. Não, tem que começar. Comigo tem que começar de novo. Por isso que é importante não vacilar. Por isso que é importante valorizar, querido, o momento com Deus, a salvação, o que Deus tem dado a você. Porque depois que vacila, vai ter que voltar e fazer tudo de novo para chegar naquele ponto e continuar. Deus trabalha assim. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Volte lá atrás. Você vai ter que voltar. A gente nunca recomeça de onde a gente caiu. A gente volta para começar tudo de novo. Sabe por que Deus trabalha assim? Para a gente valorizar tudo aquilo que a gente passou. Para a gente agora entender que aquilo tem valor. Por isso que Deus sempre nos leva lá para trás de novo. Para quando a gente refazer o caminho, valorizar tudo aquilo que está no caminho. Saber depender de Deus. E valorizar aquilo que Deus vai provendo ao longo do caminho. Por isso que é necessário voltar. Então, Jonas foi para Nínive. Dentro de um dia, proclamou a mensagem, não é? Deus deu a segunda ordem e ele foi. E ali ele proclamou na cidade: olha, Deus irá destruir esta cidade. 40 dias vocês têm e Deus destruirá a cidade. Essa foi a mensagem de Jonas. Jonas não disse nada além do que Deus mandou ele dizer. Mas, pastor, onde é que o senhor quer chegar? Vamos já chegar. Jonas, ele pregou, ele levou a mensagem. 40 dias, os ninivitas ouvem a mensagem. E mesmo sendo um povo cruel, de uma coisa, eles não eram besta. Essa mensagem veio de quem? Veio do Deus que criou o céu e a terra. Se é do Deus que criou o céu e a terra, então eu não vou contra ele. Tu vai, eu não. Então, vamos logo pedindo perdão, porque com ele não tem conversa. Se ele está dizendo que vai destruir, ele vai destruir. A Bíblia diz que chega até o conhecimento do rei. E o rei proclama um jejum. E aquele povo se arrepende, irmãos, com pano de saco. É jejum e oração. Pedem perdão a Deus pela sua maldade, pelo seu caminho, pelas suas práticas. E é interessante que agora entra um ponto onde eu quero trazer para você. A Bíblia diz que depois dessa mensagem, é interessante o que Jonas vai falar para Deus, porque Jonas ele ficou esperando. Eu não sei se essa foi a intenção de Jonas, porque se para percorrer a cidade era 3 dias e ele fez isso em um dia, parece que Jonas estava talvez pensando, eu vou logo declarar o que Deus quer que eu declare, porque aí ele destrói logo esse povo e aí dá tudo certo. Quanto mais cedo, melhor. Porque depois que ele proclama, ele fica ansioso, esperando, doido que Deus destrua aquela cidade. É tanto que ele começa aí ao texto que nós lemos, ele vai ficar irado. Porque aqui Jonas vai revelar o seu coração. Quando ele diz, por isso, Senhor, por isso que eu fugi para Tarsis. Por isso que eu estava indo para Tarsis. Por quê? Porque eu sabia que se eu viesse aqui pregar, o Senhor ia se compadecer desse povo. Eu sabia que se eu pregasse aqui, o Senhor ia ter misericórdia, porque Tu é Deus bondoso, amoroso, que diz que destrói, mas depois Tu não destrói. Mas Jonas estava dizendo isso por quê? Porque o seu coração queria vingança. E ele não sabia que aquele povo
tinha se arrependido da sua maldade. Então aí nós estamos vendo o coração de Jonas. E muitas vezes nós estamos como Jonas. Nós queremos, nós damos a mensagem e ficamos aguardando para ver o que é que vai acontecer. E muitas vezes não acontece o que nós esperávamos acontecer, e aí nós ficamos chateados. Porque a impressão que dá é que a mensagem que foi pregada não serviu de nada, mas serviu, porque houve arrependimento. A ideia do ide de Jesus, ide por todo mundo, é a mesma ideia de Jonas a Nínive. Preguem para as pessoas, falem de Jesus, da sua morte, do seu sacrifício, e digam para elas que há vida, porque elas estão mortas. Diga para elas que há um céu, porque para o inferno elas já estão indo. Mas o que nós esperamos? Nós ficamos esperando. Às vezes nós oramos e intercedemos por pessoas que, na verdade, o nosso coração, ele fica ansioso esperando uma resposta, não é? Principalmente quando é inimigo ou fez algo contra você. É tipo, Senhor, eu entrego em tuas mãos, tomara que tu mate ele. Senhor, nesse momento eu intercedo por fulano de tal, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, olha o mal que essa pessoa me fez, nesse momento, Senhor, Pai, toma em tuas mãos, e o coração que Deus conhece está dizendo, tomara que tu mate ele, porque tu é Deus que mata. Eu conheço o irmão que ele ia para o monte, se desse o nome para ele era lá para matar. É sério, não estou brincando. Se você falasse para ele, ó, irmão, leve esse nome aí para o monte, está me causando problema, é o meu vizinho da direita, ele vive com confusão comigo. Bom, vou orar, vou apresentar ele a Deus. Aí eu apresentar a Deus era o quê? Senhor, mata os inimigos do teu servo, né? Destrói os meus inimigos, aquela coisa toda. É o negócio. Eu vou fazer uma lista para entregar para ele aqui. Misericórdia. Mas Jonas tinha esse coração, e esse é o coração, muitas vezes nós queremos uma solução rápida, imediata. Nós queremos que Deus faça logo. Mulher, não te preocupa, mulher. Vou eu salvar o teu marido, exemplo. Aí, Senhor, tomara que seja amanhã. Vou eu salvar a tua esposa, varão. Tomara que seja amanhã, de preferência ainda hoje, quando eu chegar em casa. Vou fazer isso, vou fazer assim. E a gente vai, ouve Deus e fica ansioso, esperando, querendo que Deus faça do nosso jeito. Só que Deus sempre faz do jeito dele. Jonas, ele conhecia Deus, porque ele vai expressar, eu sabia, por isso que eu não queria pregar, eu queria que eles morressem, eles permanecessem no pecado, e o Senhor fulminasse eles, era isso que Jonas queria, por isso que ele diz, eu não queria ir, porque eu sabia que o Senhor ia acabar poupando aquele povo, e foi isso que aconteceu. Mas é porque Jonas não estava vendo como Deus estava vendo. Nós, muitas vezes, querido, ou todas as vezes, não estamos vendo como Deus está vendo. Nós não estamos entendendo da forma que Deus está. Quem conhece os corações é Deus, não sou eu e nem você. Por isso, às vezes, nós queremos as coisas assim. Vai, Deus, faz logo. Deus, faz logo. Senhor, cadê o povo do ministério? Cadê o tecladista da igreja? Cadê fulano? Cadê as irmãs? Cadê isso? A gente quer logo. Cadê as crianças que o Senhor revelou que ia trazer para o departamento feminino? E a irmã Sara, a irmã Miséria diz, misericórdia, pastor, tenha calma. Só essas daqui já é uma bênção. Mas o Senhor disse que vai mandar. Como é o nome do negócio lá, irmã Estela? Caçoar, é? A irmã Estela teve uma revelação, não foi um sonho, uma revelação.
Caçoar é aquilo que os pescadores levam para alto mar, né? A irmã Socorro sabe aí, você que não sabe, né? Um negócio de palha, de coisa, que eles botam peixe dentro, né? E ela via na visão a irmã Sara com os caçoar. Só que ela tirava muitas crianças de dentro do caçoar, não era peixe. Só que caçoar está associado a peixe. E quando se trata de vidas, Jesus disse o quê? Para Pedro, o irmão dele, o Tiago, ele falou o quê? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Vocês pescam peixe, pois eu vou ensinar vocês a pescar homens. Então, isso tem a ver, e às vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e às vezes até resistimos como Jonas. A gente quer pegar o barco e ir para outro lugar. Sabe por quê? Porque no fundo a gente sabe que Deus vai fazer e a gente não está disposto a viver o que Deus quer fazer. A gente está disposto a viver aquilo que a gente quer que seja o melhor para nós. Qual era o melhor para Jonas? Ver toda a cidade de Nínive e seus moradores debaixo de fogo como Sodoma e Gomorra. Esse era o desejo do coração de Jonas. E às vezes esse é o desejo do nosso coração. A gente ouve Deus, mas aí fica ainda ao contrário daquilo que Deus quer que nós devemos fazer. Só que para isso tem um preço. O peixinho vai aparecer, o peixinho. E quando o peixe aparece, só sai de lá quando Jesus mandar, quando Deus mandar. O peixe só vai botar para fora quando vir a ordem de Deus. E Deus ensinou Jonas a questão da misericórdia, a questão de saber esperar e entender os propósitos de Deus. E se colocar à disposição de Deus para aquilo que Deus tinha para a sua vida. Jonas ficou zangado depois da mensagem. E Deus, o que foi que aconteceu, Jonas, meu amigo? Você se chateou com o quê? Eu não quero conversa não. Se mandou, fez uma barraquinha, eu vou me deitar aqui. Pode ser que daqui dá para mim ver quando o negócio começar a pegar. Quero só ver, eu quero assistir. Tomara que o Senhor me acorde na hora que ele estiver destruído. Aí Deus vai, faz uma plantinha crescer, plantinha cresce, cobre a cabecinha, né? Atrai aquele ventinho frio e Jonas achava, obrigado, Senhor. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Debaixo das suas asas, Deus cuida de mim. Tem profeta que é assim, só quer o cuidado de Deus, mas tem uma dificuldade de obedecer. Mas quando Deus faz uma plantinha crescer, acha tão bom, chega ronca. Jonas estava lá dormindo, de madrugada Deus chamou uma lagartinha. A gente precisa ser uma lagartinha. A lagartinha é mais obediente do que nós. Deus chamou, não sei como era o nome da lagartinha, mas Deus chamou, lagartinha, senhor, vá até a plantinha lá, que está próxima à cabecinha do profeta Jonas, mata ela para mim. Sim, senhor. Foi lá, plantinha murchou. Quando o sol nasceu, Deus envia um vento bem quente, o sol bate na cabeça de Jonas, chega ele, fica tonto. Eita, quintura medonha. Quando ele se levanta, zangou-se. A plantinha, e a plantinha? O que é a plantinha murchou? E agora, eu vou ficar no sol, nesse sol quente, Irmãos, não é pelo fato de sermos de Deus e ouvir Deus que está tudo bem. Às vezes estamos fazendo errado. Às vezes estamos discutindo com Deus, estamos fugindo de Deus. Porque nós queremos que seja do nosso jeito. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus.
Porque quando nós nos adequamos, quando nós nos colocamos para viver do jeito que Deus quer que seja, tudo vai dar certo. Mas não, nós queremos é vingança. Nós queremos que Deus faça logo. Nós queremos logo que Deus me cura logo. Vou trazer um pastor aqui para contar um testemunho. Teve muito enfermo esses dias. E no hospital, se vendo de dor, Senhor, me mata. Igual Jonas. Senhor, me mata, Senhor. Eu estou preparado, me mata que eu não estou aguentando mais não. Já mais de uma semana, ele disse que é uma dor pior do que a dor de parto. Eu não sei como ele comparou, que ele nunca teve menino. Mas, vamos considerar. Mas é interessante, irmãos, que dentro do... Aqui é HGF, né? Dentro do HGF, ele se vendo de dor numa cadeira de roda, pedindo para Deus o matar, porque ele não aguentava mais. Quando ele olha, ele vê um pastor, que a conhecia, esse pastor há muitos anos, andou com esse pastor, fundou igreja com esse pastor, é um pastor de muitas igrejas, a mulher dele é irmã da mulher do João Inácio Júnior, é um pastor que tem igrejas, que os seus congregados são pessoas de boa renda, de uma renda alta, e esse pastor estava lá, jogado nos corredores, em cima de uma maca, com 3 AVCs, todo inchado. Aí eu pergunto, cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê as ovelhas desse pastor? Mas Deus ensinou esse outro pastor, porque quando ele viu aquele pastor e se aproximou, e ele viu a situação do outro pastor, imediatamente ele disse: Deus, Senhor, me perdoa, porque eu estou aqui querendo morrer, porque eu estou com essa forte dor. Olha como é que está o teu servo, olha como é que está este homem, e eu achando ruim a minha vida. Ontem, a irmã Joana, que trouxe uma mensagem, ela falou, entre tantas coisas importantes, ela falou algo que eu guardei também no meu coração. Você quer saber se a sua vida está ruim? Vai no hospital. Sua vida está ruim? Eu nem comi carne hoje. Está ruim? Vai no hospital lá para ver. A gente, irmão, nós muitas vezes estamos que nem um profeta Jonas. A gente tem que assimilar as coisas. Tem que buscar entender. Às vezes nós estamos achando que a nossa vida é a pior. Todo mundo vive bem, só não a gente. Querido, olha ao seu redor. Irmão, olha ao seu redor. Será que está tão ruim assim? Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não está lá em casa. Pois vem para mim, que é capaz de você me doar. Vem para cá, para você ver o que é um paraíso de Deus. Vai no hospital desse, olha para aquelas pessoas lá, muitas desenganadas, passa dias em cima, sentado numa cadeira, porque não tem maca, jogada ali. Só Deus sabe quando vai fazer uma cirurgia, quando. Está ruim a sua vida? E tem muitos pegando a sua saúde, muitos pegando aquilo que há de fartura na sua vida e jogando aonde? No lixo, na sarjeta, buscando seus prazeres, suas paixões, querendo viver da forma que acha melhor. E depois de tudo, Deus ainda é ruim. Oh, que Deus ruim. A gente erra, aí vem as consequências do nosso erro, aí quem é ruim é Deus. Então, Deus ensinou uma coisa a Jonas, e ensina para nós hoje: se há arrependimento, há misericórdia. Veja que Jonas diz, eu sabia, mas quando ele diz eu sabia, ele está dizendo, eu sabia, eu sei o Deus que tu és, eu sei que se eles tivessem se arrependido, tu não destrói, tu não resiste, Senhor, um coração arrependido. Por isso que a questão é arrependimento. Por isso que João Batista disse, arrependei-vos,
Por isso que Jesus disse: arrependei-vos. Por isso que Pedro, Tiago, Paulo e tantos outros disseram: arrependei-vos. Qual é a mensagem da igreja hoje? Não é Jesus te ama, é se arrependam. E Deus vai se compadecer. Deus é misericordioso? É. Deus é amoroso? É. Deus é bondoso? É. Mas para quem tem arrependimento. Quem não tem arrependimento, a Bíblia diz que esse resiste a Deus. E quem resiste a Deus tem ira, tem peia. Deus vai abater, porque Ele é Deus. Às vezes eu fico, sabe assim, bobo de ver certos líderes e pessoas que se dizem tão conhecedores da Bíblia, né? Dizendo: não, mas não é bem assim. Deus é misericórdia. Deus não vai jogar um menino desse tão bonito no inferno. Que é isso? Não se arrependa não para ver para onde é que vai. A misericórdia, a bondade, o amor de Deus é para os arrependidos. Não é para todos. Se fosse para todos era bom. Então o segredo é arrependimento. Então nós temos que levar a palavra e esperar que o Espírito de Deus convença essas pessoas, que elas venham se arrepender e venham estar conosco, venham adorar conosco e esteja conosco quando a trombeta tocar. Esse tem que ser o nosso pensamento. Aleluia. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.